Olá, pessoal! Esse é o Portal Arcana e hoje estamos com o quadro Papos Siderais, eu e o Marcos Simões. Vamos falar sobre os assuntos da quinta dimensão. E a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo tem muita curiosidade, que são os arcanjos. Para isso, o meu grande parceiro, o Marcos, vai falar sobre um assunto que ele mais do que domina. Ele vivencia, trabalha e atende com isso. Então, Marcos, seja bem-vindo. Gratidão, Gabi. É uma honra estar aqui novamente com você, né? E realmente isso faz parte já da minha vida já há um bom tempo. Faz. Né? Eu que sei. Mais profundamente, desde 2008, quando a gente começou a fazer um trabalho aqui de energização para a cidade de São Paulo, junto com o Metatron, com o cubo de Metatron, tudo isso começou a cada vez mais entrar no meu dia a dia, na minha rotina, né? E isso foi me trazendo até hoje aqui com esse conhecimento, graças Graças né? a Deus e ao Deus, né? Sim. Né? Enfim, falando sobre os arcanjos, né, que é esse papo nosso de hoje aqui, né, que muitas pessoas têm curiosidade de saber. Eu já falei numa outra vez, numa outra conversa com você, que eu tenho essa coisa de ser bem terra, né? Gente, então, a pessoa é touro, com touro, com touro. Pensa um ser humano terráqueo, mas ele não é terráqueo, viu, gente? É só papo para boi dormir. Seguindo o princípio do tal, né, onde um chega no máximo, nasce o oposto. Então Tá eu tenho um certo. quesinho do nascer do Graças oposto a Deus, né? aqui. Então, voltando ao que eu estava falando, né, a palavra arcanjo, né, ela é derivada ali do grego, do latim, né, que é arque, que é o líder, o primeiro, né, e ângelos, que é o mensageiro divino, né? Ai, gente, então, que lindo. arcanjo é aquele primeiro mensageiro divino, ou líder dos mensageiros divinos, né? Embora essa questão de hierarquização, depois outro dia a gente conversa mais profundamente, porque isso é uma questão muito mais humana do que propriamente divina. Isso não né? é dos caras, é a gente. Não, somos nós que temos essa necessidade de hierarquizar, Tá né? vendo, gente? Eles mesmos, não, eles trabalham em conjunto. Numa outra coisa. Num Então outro já temos patamar. Então já, ó, Guga, já temos então um segundo podcast. Na verdade, o terceiro, né? A gente já tem o terceiro podcast. Eu já tenho um segundo aqui logo na fila, mas tá ótimo. Então, assim, eles são... Então, de novo, coisa do ser humano. Do ser né? humano, Nós né? temos essa necessidade para poder trabalhar com eles de uma forma um pouco mais concreta, de colocá-los numa imagem, né? Então, você tem ali a imagem do arcanjo Miguel com a espada, você tem a imagem do arcanjo Melquisedeque, a imagem do Metatron e assim por diante, Gabriel, né? Uriel. Porém, nenhum deles tem uma imagem. Uma Eles, forma. É uma forma. Eles são energia. Eles são frequências vibracionais. Eles são energias. E energias que têm uma qualidade divina praticamente de onipresença também, porque não é porque você está aqui pedindo auxílio de um arcanjo, do arcanjo Miguel ou do Melquisedeque, que ele vai estar aqui com você e não pode atender mais ninguém. Aí, gente, eu vou tirar uma energia ruim do Marcos e do Guga e da Gabriela. Já volto, hein? Loiro de olho azul. Porque vamos falar a verdade, você pesquisa lá, você põe no chat GPT, Arcanjo Miguel, quem aparece? Um loirão, gato, tipo Thor, de olho azul. Vamos combinar. Com espada. Gente, foi uma mulher que inventou essa imagem, certeza. Vamos combinar. Sim. Vamos falar a verdade. Então, isso não existe, né? Isso, eu compreendo essa necessidade. Que a gente precisa criar criar forma. Compreendo que essas energias, muitas vezes, até mesmo para você poder ter uma aceitação e uma compreensão, ele usa de informações que você tem dentro do seu cérebro ali para criar uma imagem, para se manifestar para você, para poder trazer uma mensagem, para poder fazer alguma conexão, né? Mas eles, na realidade, são energia pura, né? Eles não têm forma, eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, atingindo todo mundo. É uma frequência, né, Marcos? Frequência. Eles são considerados praticamente seres planetários, né? Que tem ali uma vibração muito alta, muito intensa e que está ali presente para ajudar todos. Na realidade, eles estão vivos dentro de nós, de certa maneira. Tá por meio de nós, né? Sim. Fala de novo, só para a gente registrar bem, meu Deus,
A simbologia não, gente, aquela que se perde no meio do... isso é o etimologia. TDAH. Não, é a etimologia, tá vendo? A etimologia do nome arcanjo. Você falou Arqueo e o Ângeles, né? Pra gente ficar bem... O Arqueion, que é o líder, o primeiro, né? O inicial, o maior. E Ângelos, que é mensageiro divino. Tá. Então, é os primeiros mensageiros divinos. Né? Tá. Por exemplo, o Metatron, que daqui a pouco falar um pouco mais sobre ele. Quando você vai buscar leituras sobre Metatron, você vai encontrar, na maioria das leituras, 99,99%, que ele foi o primeiro ser criado por Deus para ajudá-lo no processo da manifestação. Ele é o parça no processo, de Deus. Da materialização. Braço direito. Justo. Imagina que legal, hein? Você ser parceiro de Deus, né? Nada mal, né? E qual que é a diferença, antes de você continuar, só para a gente poder deixar assim bem claro, qual que é a diferença, então, de um arcanjo para um anjo? Tem uma grande diferença, mas só para a gente saber, assim, sem entrar no mérito dos anjos, que é um outro assunto, mas só para as pessoas poderem diferenciar. Tá. Então, assim, acho que a diferença primordial, que às vezes é até um pouco polêmica, isso daí, mas é uma coisa que, pelos estudos, eu tenho visto que tem uma confluência de pessoas falando a mesma coisa, né? É que, assim, os arcanjos têm consigo a frequência vibracional da chama trina. Boa. Os anjos não. Tá, e que você já vai explicar, ele já vai explicar, tá, gente? Não se apavore. O que é chama trina? É uma coisa muito importante que sem isso você não estaria nem viva nem vivo, tá bom, queridos e queridas? Vamos lá. Mas então, os arcanjos têm a chama trina, que é essa chama primordial, by the way. Sabe, pessoal, quando você vê lá o coração de Cristo com aquela chama... É a chama trina, é a centelha divina, mas a gente já vai explicar sobre isso. Tem um quadro bem bonito que eu gosto muito, né, de Jesus lá, que ele está tocando a mão com o coração, sai uma luz azul de um lado, sai uma luz rosa avermelhada do outro, e a amarelo dourada ali, que é a central, muitas vezes fica, entre aspas, confundido com a própria vestimenta dele, com a própria roupa dele. Mas tem essas três cores ali, que são as três chamas que compõem o que nós chamamos de chama trina. Né, que são qualidades divinas, de amor divino, sabedoria divina e poder divinos. Né, isso existe em todos os seres que têm essa filiação divina, essa filiação crística, né, que tem, inclusive, consigo o livre-arbítrio. Então tá. Então vamos fazer uma tecla SAP para o pessoal. Então a gente tem os arcanjos, que são esses mensageiros divinos, são os primeiros mensageiros divinos. Diferentemente dos anjos, eles têm a chama trina, que é essa centelha divina, essa conexão crística que os permitem a terem livre-arbítrio diferente dos anjos. Ou seja, se você tem um anjo da guarda, coitado, ele não escolheu ser o seu anjo da guarda, então o respeite muito bem. Mas ele foi indicado pelo seu Santo Cristo pessoal, então, aí, pelos outros arcanjos que estão com quarto você. Podcast, beleza? Tem bastante história aí. Mas essa é a grande diferença, Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, né? Os anjos, eles vêm em seu auxílio, eles vêm te ajudar, mas eles são como se fossem direcionados, comandados, chamados. Dependendo da frequência que você está precisando de auxílio, esses seres, o seu Santo Cristo pessoal, esses seres, delimita e fala, é essa linha de anjos que precisa aparecer para poder ajudar, né, a manifestar. Perfeito. Já os arcanjos, tem uma imagem que eu gosto muito, né, que eu falo no meu curso, né, de ressonância metatrônica, que é assim como o nosso corpo físico aqui tem todos aqueles meridianos de energia que os chineses já comprovaram há muito tempo, trabalham com isso, e que a função dos meridianos é transmitir energias entre um e outro, fazendo trocas e equilibrarem essa energia para deixar você saudável, tudo direitinho, bonitinho. Os arcanjos, eles são considerados os meridianos do corpo de Deus. Ai, gente. Por essa você não esperava, hein, Guga? Você sabia dessa? Não, nem eu. Como assim, Marcos? Traduz. Gente, isso é muito forte.
Imagina que Deus é essa consciência amorosa Tá. que foi se expandindo, foi crescendo, e foi criando, e foi fazendo as coisas acontecerem, né? Tá. E esse corpo de Deus expandido que chega até nós, que somos a parte de individualização dele, a parte de frequência dimensional mais baixa dessa criação toda divina, esse corpo, para viver, ele tem que ter ali as comunicações, quem trabalha com uma coisa, quem trabalha com outra, né? Assim como os meridianos do corpo humano, que representam os órgãos e vísceras, né? E tem dois que têm outras representações, mas que eles têm toda uma correlação entre eles, né? Se você vai estudar um pouco dessa parte de acupuntura, você vê que cada órgão do corpo, cada víscera, né, cada meridiano, ele tem uma relação no mínimo com outros 4, que um é o mãe, o outro é o filho, um é o dominado, o outro é o dominante, todas umas correlações. E tudo isso tem que se comunicar para manter um equilíbrio, manter uma harmonia, manter uma energia, para que tudo possa estar vitalizado e funcionando. Para ter vida, né? Para ter vida. Os arcanjos são isso. No momento da criação, Nossa. cada um tem ali uma função, uma energia que eles se comunicam, eles trabalham em conjunto para poder fazer com que o plano divino se realize nessa terceira dimensão, na segunda dimensão, na primeira dimensão, no plano da matéria. Então, eles trabalham todos em conjunto. Em conjunto. Não Por isso tem que não como. existe hierarquia. Ah, olha, gente, é claro, porque não tem um meridiano que trabalha sozinho. O corpo Sim. é composto de um complexo de tendões e de ossos e de órgãos e dos meridianos, dos nossos chakras. Sem isso, a gente não estaria nem vivo. Então, é a mesma coisa que dizer que um arcanjo é melhor do que o outro, é dizer que um meridiano nosso é melhor do que o outro. Não existe isso. Eles trabalham em... E eles trabalham todos juntos? Eles trabalham em harmonia, em sincronia, né? Quando precisa de uma energia ou de outra. Se então, ativa. só para você ter uma ideia, uma das características que dizem que são dos arcanjos e que eu vejo, eu sinto isso na minha vida se manifestando, é que eles são responsáveis pelas sincronicidades divinas na sua vida. Quando você está no seu processo ali de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de conexão com eles, né, com esses seres de energia pura, com esses arcanjos, eles são responsáveis por fazer com que as oportunidades que você precisa para o seu crescimento se apresentem na sua vida. Se apresentem na sua história pessoal. Seja por algum desafio ou seja por alguma coisa que é mais fluida, não importa? Ou não? Ou é normalmente algo mais positivo? Eles vêm para fazer os ajustes, tá. né? Quando tem algum desafio maior, que foi uma escolha da sua alma passar por aquilo, né? E eles vêm dando o apoio para que você tenha ali a força, o discernimento, Perfeito. a consciência para poder estar atuando com aquilo e fazendo o seu aprendizado. E não regredindo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta em relação a isso tudo que a gente está falando. Você está falando dos desafios e das sincronicidades. Então, de um lado, tem você diz que a alma escolhe, às vezes, passar por certos desafios para a gente poder evoluir. Né? Então, esses desafios, normalmente, a sua alma escolhe e a energia arcangélica te ajuda a desviar para por exemplo, para um caminho de luz. Ou não? Ou é uma coisa que caminha junto? Bom, porque assim, os desafios que você escolhe, né, são para você poder fazer o aprendizado de usar o que eu chamo de discernimento. Tá, boa. Discernir é encontrar 2 cernes, 2 sementes, 2 âmagos. Toda e qualquer situação na sua vida, quando ela se apresenta, você pode ler por um lado de que isso não é bom, não é legal, e você pode ler por um outro lado que, eu consigo ver um aprendizado, uma coisa boa nisso. Isso é o discernimento. Algumas pessoas acabam ficando só no negativo. Entendi. E não conseguem sair. É isso que eu estava querendo entender. Perfeito, já respondeu. Aí, para esses momentos, né, esses seres se aproximam, trazendo luz para aquela pessoa. Mas o livre-arbítrio existe. E aí, essa aproximação, essa era a minha dúvida. Essa aproximação é uma aproximação natural
Ou você tem que fazer algum movimento para que eles se aproximem? Existe a aproximação deles, né? E aí você tem que ficar Agora, esperto, se né? você fizer o seu movimento, Boa. você cria a Essa sintonia para que essa energia se manifeste de maneira mais intensa. Ou seja, não pode ficar passivo na história. Tem que os arcanjos, pelo que eu estou entendendo, eles vão dando alguns sinais para gente, né? É aquela história, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tá? Tá. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, um exercício aqui de livre pensar. Adoro isso. Lá vem ele. O Marcos adora fazer isso, viu, gente? Vai. Imagina um árbitro de um jogo qualquer. Tá. Tá? Ele vai lá arbitrar uma partida, um jogo entre duas, ou uma luta, ou seja o que for, um enfrentamento entre duas situações, ele vai ter que arbitrar aquilo. Tá. Livre-arbítrio. Ele conhece ali quais são, digamos, as regras do jogo, Sim. Conhece tudo direitinho, e ele vai ser justo, ele vai ter critério, o que ele vai apitar para um, ele vai apitar para outro, o que ele vai mostrar para um, ele vai mostrar para outro, ele vai ter um livre-arbítrio ali, porque ele não está comprometido com nenhum dos dois lados. Boa, com nenhum dos dois times. Se por acaso ele tiver, por algum motivo, comprometido com um dos dois lados, né, esse livre-arbítrio já não é tão livre assim. Já tem puxando sardinha para algum lugar. Ele já tem um interesse, ele já tem uma coisa aí. Ele já foge do conceito mais elevado de um livre-arbítrio, que seria promover realmente o equilíbrio. Tá. Então, essa pessoa que entrou aqui, ela tem livre-arbítrio. Ela pode ali ficar ali não querendo olhar, ou não acreditando, ou não pedindo ajuda, ou não se permitindo, né? E aí, como muitas vezes essa pessoa vai precisar realmente de ajuda, né? De ajuda terapêutica, de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas ela escolheu. Mas ela fez uma escolha. Ela vai fazendo as escolhas dela ali. Né? Entendi. Esses seres não abandonam nunca, porque assim como nós somos criação divina, eles estão vibrando em nós. Entendi. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Trindade Arcangélica e vou colocar algumas coisas aqui que de repente fica mais fácil de compreender essa presença deles tão intensa junto conosco, principalmente da Trindade Arcangélica. E aí basta essa pessoa realizar um pequeno movimento que já permite que a coisa se aproxime. Que a coisa se aproxime, que a luz, que ela enxergue melhor, que ela veja melhor. Se essa pessoa tem conexão, uma das funções desses seres é fortalecer a vontade divina, fortalecer a fé, fortalecer ali a conexão, fortalecer a consciência de pertencimento. Tem uma série de conexões que essa pessoa, quando ela faz um pequeno movimento, isso tudo tem sintonia, tem ressonância e consegue ajudar ela a sair. Né? Essa história do tal dos números repetidos, eu não sei o quanto que é real isso, mas assim, tem muita gente que fala, eu vi 1111, eu vejo números iguais o tempo alguns inteiro. Falam que isso é presença desses seres e aí de luz. Essa história, hein? Vai saber, né? Pode ser, né? Não dá para comprovar, falei, né, pessoal? Não dá para comprovar. Sei, mas que eu tenho essa conexão com eles e que vira e mexe eu vejo números repetidos. Então, isso acontece na minha vida. Você vê também, Guga? Vê, então, conectado com... Você vê, gente. Quem vê aí... Eu acho que é mais sobre isso, né? Sobre as sincronicidades. Sim. Né? Então, você falou de exemplo pessoal. Me permita, então, um exemplo pessoal do que é uma sincronicidade que te encaminha para coisas, né? Bom, eu dou aula de yoga desde 1996, né? E eu tinha uma aluna que pediu para fazer um trabalho especial com 2 filhos dela, um de 8 e outro de 9 anos de idade, porque eles estavam com problemas de vias aéreas. E eu topei esse desafio e comecei a adaptar a aula de yoga que eu dava para os adultos para trabalhar com os filhos dela e ajudar nesse processo respiratório, de ansiedade, de uma série de coisas que o yoga ajuda. Gostei dessa história. Aí um dia a Thelma, né, minha ex-cunhada, ela trabalhava numa escola, coordenadora numa escola. Ela chegou para mim e falou, Marcos, mudou o coordenador de atividade extracurricular lá da escola que eu dou aula, né?
que era a Escola da Vila, a escola que eu dou aula. E por que você não escreve um projeto desse negócio que você está fazendo com as crianças, que você está gostando tanto? Eu levo lá para ele, de repente você vai dar aula lá na Escola da Vila. Falei, gostei, vou fazer isso. Aí fiquei ali pensando como escrever, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu estava criando ali um projeto para dar aula de yoga para crianças que eu mesmo fui desenvolvendo esse trabalho. Até que um dia eu sentei na frente do computador, terminei. Quando terminou o projeto, falei, bom, vou mandar para ela, né? Agora eu vou sair para dar uma andada, que eu estou cansado, eu vou dar uma esparecida, né? Até brinquei comigo mesmo, acho que eu vou na lotérica aqui fazer uma fezinha, quem sabe eu ganho um dinheirinho extra. Brincando. Falou com o arcanjo. E aí, na hora que eu fui sair de casa, veio assim de dentro lá, não, ó, não vai aqui não, vai naquela que é lá na Leão Coroado. Eu tinha que descer a Travessa Tim Maia, atravessar a Rua Natingui, subir a Pascoal Vita, entrar na Leão Coroado para chegar lá no coisa. Falei, quer saber de uma coisa? Veio essa vontade, eu vou. Aí eu desci a Tim Maia, a hora que eu estava atravessando a Natingui, passou um carro, buzinou para mim, eu cumprimentei. Era o Henrique, eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu, que fez faculdade de Educação Física, que nem eu. O Henrique é colega do meu irmão de faculdade de Educação Física. Ele passou, buzinou para mim, opa, Henrique, tudo bom? Daí ele, beleza. Daí ele deu a volta com o carro, voltou, abriu a janela. Ô, Marcão, falei, oi, tudo bem? Não, sabe o que é, Marcos? Eu assumi a coordenadoria de atividades extracurriculares da Escola da Vila. Que mentira! Queria saber se você não quer escrever para mim, uma coisa dessas que você faz aí, de meditação, de tudo mais. Gente! Eu caí na risada. Tá ótimo. Entende? Ao invés de eu mandar para minhas cunhadas, que ia mandar para ele, talvez ele nem souber, veio assim, ó, é isso. Tá aberto, né? Agora fazem 17 anos que eu dou aula de yoga para crianças em escola. Gente, isso é... E sabe uma coisa? É isso, né? É a gente estar aberto para as oportunidades, estar esperto com o que está em volta, né? Uhum. E essas são as sincronicidades. São assim que as coisas acontecem na vida, né? Aparecem oportunidades. Sim. Por isso a importância, como a gente falou no outro bate-papo que a gente teve, dessa consciência de quarta dimensão, porque uma das características da consciência da quarta dimensão é você estar no aqui e no agora. Olha, gente, o que ele está falando está na outra conversa, tá? Isso. Na conversa anterior. Assiste lá, vou colocar o card em algum lugar aqui ou no final. Assiste, porque a gente falou sobre o que é quarta e quinta dimensão. Uhum. E é muito importante, porque se a gente não está sincronizado, a coisa não acontece. Não acontece. Uhum. Que o Marcos, só para dar um parênteses aqui, o que o Marcos estava falando, gente, na conversa anterior, é que a gente fica muito brisando na quinta dimensão e não materializa. Então, nessa quarta dimensão, a gente já começa a funilar para trazer a consciência para o aqui e agora. Uhum. Então, os arcanjos, essas frequências dimensionais, elas estão em torno, porque é por meio, através de tudo, está tudo junto e misturado, mandando um montão de sinal. O cara tá assim na nossa frente, hello! E você tá lá, larira, lá. Porque tem isso, como a gente não enxerga, porque o nosso cérebro não está preparado para, eles vão dando sinais de outra forma. Então, sei lá, às vezes é um passarinho que tá ali piando na sua janela. Já aconteceu muito isso comigo em relação à natureza. Pelo menos comigo, a natureza... Então, você contou uma história, eu vou contar uma. Vai ver que era um arcanjo em Guga. Vai vendo se não é borboleta. Passarinho e borboleta conversam comigo direto. Tinha um passarinho, juro por Deus, gente. Tinha um passarinho que ficava na janela do meu... Na minha sala, sabe, na minha sala tem um janelão gigante. E ficava lá, clá, 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 batendo. E ficou, sem brincadeira, ficou umas 2, 3 semanas. Acho que era um sabiá batendo ali, sem parar. E eu encasquetei. O que esse cara tá querendo me dizer? Meu, e não é que ali, embaixo da planta onde eu tinha um cristal que eu tinha enterrado ali há muito tempo. Eu fui mexer na planta, aí eu falei, o que tem aqui? Eu fiquei procurando. Encontrei um cristal meu que fazia muito tempo que eu não encontrava, que era um bastão, assim, ó. Parecia um bastão de Miguel, sei lá o que era. Um bastãozão, assim. Esse cristal, ele estava perdido, assim, sei lá, uns 5 anos. Eu fazia muito tratamento para mim mesma. E aí, antes de ir pro... Isso hoje foi há um tempo atrás. E agora, antes de ir para o Egito, que eu peguei esse negócio, eu transformei ele como se fosse um mega pêndulo e comecei a, sei lá, a entender que eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio. Aí ficou lá o passarinho. O que eu tenho que fazer com o cristal ainda não está bem claro, mas está lá. Então, às vezes, tem os seres, os anjos, os arcanjos, né? Principalmente os arcanjos, mexendo com a gente. Então, é ficar esperto nas coisas, nas sintonias, nas sincronicidades, certo? É porque eles regem isso, né? Para poder fazer...
para propiciar que você consiga realizar alguma sua coisa. missão divina aqui na Terra. Boa. Aquilo que você escolheu, eles estão ali constantemente trazendo para Fazendo poder cumprir, colocando você no jogo. No jogo, né? E você estabelecer contatos com eles, cria esses caminhos e possibilita que essas coisas aconteçam com maior frequência na sua vida. Perfeito. Então, Marcos, agora eu acho que você poderia explicar, porque agora a gente já entendeu. Gente, se vocês não entenderam alguma coisa, aproveita e comenta aqui embaixo. Estou com dúvida, quem são os arcanjos? Vai colocando que qualquer coisa depois eu passo para o Marcos e a gente vai respondendo. Então, acho que agora você poderia explicar um pouco sobre essa trindade arcangélica, sobre o que é a Asha Matrina. Não sei se é por aí que você quer explicar. Tá. Né? A trindade arcangélica ela é chamada de trindade arcangélica superior, que ela é composta por Metatron, Melquisedeque e Miguel. São os três seriam os São três mais importantes. Dentro dessa consciência, né, mais importante do ser humano, sim, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Metatron, como eu falei anteriormente, né, nas leituras, você vai ver que ele é considerado o primeiro, né, criado. Ah lá, tô com o cubo de Metatron aqui, ó. Tchan. Estamos. Você também tá? Também tem. Ó, gente, é o cubo de Metatron aqui. Esse também aqui tá? É o meu. Ó, nossa, a gente tá metatronizado. Ó, espera só um pouquinho. Ó, vou abaixar aqui. Foca lá no Marcos. Ó, gente, quando o Marcos fala de Metatron, você consegue. Cubo de Metatron. Ó, o cubo de Metatron aqui, essa geometria sagrada, tá? Consegue mostrar aí? Tá dando? Então tá, só para vocês saberem do que ele tá falando. Já tem até uma geometria sagrada em nome do cara. Tanto que assim, o Metatron é aquele que é mais próximo do trono. É o parça de Deus. Eu até brinco, a meta dele é ficar próximo do trono. Então, Metatron. Metatrono. Né? Queremos ser Metatronos. Metatron que está lá, mais supremo. Você falou da geometria sagrada. Uma das coisas que dizem é que ele é o arquiteto da geometria sagrada. Tá ótimo. Só isso. O cara só criou isso aí, só pessoal. Criou isso. Então, tranquilo. Né? Ele é considerado o escriba divino e o bibliotecário dos registros acásticos. Tecla SAP. O que é registros acásticos? Para quem não sabe, registros acásticos é onde mora... É o Google Drive, gente. É o que? Você tem iCloud? iCloud. Pronto, iCloud, OneDrive. É o Google Drive nosso, só que lá na quinta dimensão, vai. Foi uma boa tradução essa? Justo, perfeito. Tá certo, né? Essa frequência, né? Essa caixa, essa frequência vibracional onde está registrado toda a história, tudo que aconteceu. E quem é o escriba divino que registrou tudo isso em energia é Metatron. E quem é o bibliotecário disso é o Metatron. Então, o que é um bibliotecário? Você vai na biblioteca querendo achar uma informação que está em um livro. Você chega lá para o bibliotecário e fala, olha, eu quero isso. Ele vai falar, então você vai na corredor tal, seção tal, prateleira tal, número tal. Você vai lá e acha aquilo que você estava querendo. O Metatron é isso só no seu registro acástico. Ah, que ótimo, Guga. Presta atenção no que você vai fazer a partir de agora, viu, gente? Você tá aí achando que ninguém ia olhar nada? Tá lá. O Metatron fala assim, Deu um ghosting. Se você deu um ghosting no seu contatinho, presta atenção, o Metatron tá sabendo. Era só isso. Sagitariano entrevistando um taurino da nisso, pessoal. Ele é considerado o criador do elétron perfeito. Então, se você fala em elétron, que é responsável por união de átomos e criação de moléculas, macromoléculas, matéria e tudo mais, ele é só o criador do elétron. Tá ótimo. Né? E ele é também considerado o detentor da mais alta e elevada ciência e física da luz. Se você pensar que é de dentro do elétron que surge o fóton, que surge a luz... É verdade. A gente já começa a compreender que não é brincadeira. Porque, assim, é o que você falou, né? De alguma forma, essas energias superiores, esse arcanjo, né, que é esse mensageiro divino, se a gente pensar que Deus, a deusa, é uma consciência maior, de algum lugar isso foi criado. Né? A gente não veio do nada. Até uma pessoa, mesmo que a gente seja uma simulação de altíssima tecnologia que falam por aí, já não sei mais nada, alguém criou. Então, é justo
que, né, esse braço direito do nosso Deus, dessa consciência divina, seja o Metatron, ou seja, essa frequência energética que a gente chama de arcanjo, que a gente coloca uma forma, que criou o elétron. Afinal de contas, todos nós somos feitos de alguma partícula de matéria. Sim. E tudo começa aí. Então, assim, traduzindo de uma forma assim mais abstrata, faz muito sentido. É que a gente que dá forma, né? Sim, justamente. Então, perfeito. Então, o Metatron ele é responsável pela construção da vida. Por essa propriedade da materialização, de criar essas... Bom, as coisas que nós conhecemos todas. Em algum lugar tem que ficar registrado tudo isso, né? Sim. Senão não tem nem como criar forma. Sim. Então, quando você está em conexão com ele, você está fazendo uma conexão com todo esse processo, abrindo possibilidades de conectar com o registro acástico, de compreender e sentir todo o trabalho da geometria sagrada ali que está contida dentro do cubo de Metatron, como você falou, né? De você estar podendo acessar ali uma consciência da sua própria alma mesmo, a conexão da sua alma com a consciência divina. Então ele é considerado o criador da luz, né? Então ele traz todas essas informações. Luz é informação, é conhecimento, né? Então ele traz toda essa luz. O faça-se a luz deve ter sido ele, né? E que se faça a luz... Surgiu o Metatron. Surgiu o Metatron, exato. Perfeito. Agora, já, por exemplo, você pega o arcanjo Melquisedeque, né? O Melquisedeque, ele é considerado o educador da luz, o distribuidor da luz. É como se ele pegasse toda essa luz, todo esse conhecimento e ele começasse a ajustar e a adequar o conhecimento para cada ser, para cada local, para poder que a energia se manifeste, né, e se concretize dentro das possibilidades do que aquilo permite. Perfeito. É igual se ele seja uma usina, né? Porque ele não consegue receber, tipo um 220 e um 110, certo? Justo. Ele distribui, porque a gente não consegue assimilar toda essa energia. Eu quero receber energia de Metatron. Um beijão. Vira poeira, pessoal. Então, é a mesma coisa. Você coloca um secador que é 110 no 220, não rola. Então, ele é um ajustador das frequências, né? Por isso, ele é considerado ali detentor da justiça divina, né? Ele é considerado, por um lado, o pai da humanidade, porque ele ajudou a restabelecer o DNA divino no DNA humano. Ajudou nesse processo, né? De colocar, né, de trazer de volta essa questão de um filamento de DNA divino, colocar no nosso DNA humano para que nós pudéssemos resgatar a nossa consciência de conexão, de filhos, né, de Deus, de estar trabalhando com essa consciência aqui na Terra. Então ele faz esse ajuste, principalmente através da Merkabah, ele vai ajustando as frequências todas e ele é responsável por... Então, por exemplo, aqui na Terra nós estamos passando por um momento, né, de elevação vibracional, de expurgos de uma série de coisas e tudo mais, mas nós estamos conseguindo fazer esse movimento de elevação, de ascensão, embora muita gente ache que não, porque se você for ficar preso a noticiários, um monte de coisas aí são muito densos, né? A gente não tem quase noticiários de coisas que estão acontecendo que são boas, mas está crescendo muito a consciência crítica, a consciência amorosa, e esse planeta está conseguindo fazer o seu processo de ascensão. Melquisedeque vai olhar para todas essas informações, ele vai coletar todas essas informações e ele vai levar isso para um outro setor, de um outro local que esteja mais denso que o planeta Terra e vai infundir esse conhecimento naquele outro local, para que aquele outro local faça o mesmo movimento que a Terra está fazendo. Para ter equilíbrio. Para poder fazer o processo de ascensão, de volta, né, de crescimento e de volta à consciência primordial,
no universo como um todo. Na verdade são frequências de ajustes, pode parecer brincadeira, né? Mas são frequências de ajustes cósmicos, né? Sim. Se a gente for pensar na natureza, na própria respiração, que a gente inspira, expira e que a gente tem um ritmo, né? A gente tem um balanço, são frequências que, olha, vamos puxar um pouco ali, vamos soltar um pouco lá, vamos trazer um pouco mais de luz aqui, deixa eu ajustar, porque existe um balance no universo. E isso que o Marcos está dizendo, gente, é muito importante, porque, pelo que eu estou entendendo, essas forças arcangélicas, elas, em nós, se a gente deixa elas chegarem, elas vão trazendo um equilíbrio, não é para a nossa vida só humana, que dura, 100 anos e olha lá, é para nossa evolução, é num outro lugar, não é só sobre a vida aqui na Terra, né? Sim. Porque está trabalhando a nível da sua alma. Exato. A mudança é a frequência na alma, né? Sim. Né? Para que você possa estar se manifestando as coisas aqui mesmo. Então, assim, nesse processo, né, o Melquisedeque vem fazendo toda essa organização para que a energia seja bem compreendida, bem trabalhada, bem organizada, bem equilibrada, né? Já o Arcanjo Miguel, ele vem para completar essa trindade como aquele que vem protegendo, ele é o protetor da luz, é o protetor dessa frequência, para que realmente a vontade divina se manifeste ali. As pessoas estão acostumadas a chamar ali a presença do Arcanjo Miguel, para que o Arcanjo Miguel, com a sua espada, elimine as energias negativas. Blá. Muito mais do que isso, ele vem trazendo para você um resgate da sua confiança, da sua fé. Ele vem fortalecendo em você a sua vontade divina, a sua conexão com Deus, porque ele vem fortalecendo isso. A luz azul é a luz do poder, né? A luz da manifestação. Você quer ver uma coisa que é legal quando a gente fala lá de livre-arbítrio? Ele começa a rir, já vem. Já vem. História, lá vem. E lá vem história. Quando a gente fala nessa história que a gente estava falando lá do livre-arbítrio, lá do árbitro, lá que arbitra é igual ou não, esses arcanjos trabalham com essa consciência de igualdade, né? Tem uma coisa que é legal das pessoas saberem quando quiserem, né? Tem uma coisa que eu uso, né, e minha família usa, que a gente chama de pedir a auditoria de Arcanjo Miguel. Olha, Jesus, né? do Então, céu. quando está diante de uma situação assim que você está enfrentando, de um desafio, de uma dificuldade, que às vezes você parece que, nem a gente estava falando antes, parece que você não está vendo muita saída, tudo mais, você você pede assim, eu peço a auditoria de Arcanjo Miguel nessa situação, cara. Eu peço a auditoria dele para ele poder trazer. E aí ele vai atuar sempre com essa consciência desse livre-arbítrio divino, onde ele vai trazer o melhor para todos. Então, meu filho tinha mudado de escola, né? E a escola que ele estava, a classe dele estava tendo muita confusão ali, muita coisa. A coordenadora não estava conseguindo dar conta da situação, né? E aí eu e as minhas esposas ficávamos lá falando, né, auditoria de Arcanjo Miguel, auditoria de Arcanjo Miguel, auditoria de Arcanjo Miguel para essa situação. Até que, né, depois de algum tempo, eu não lembro agora exatamente, 2 meses, 3 meses, não é uma coisa assim, né? Infelizmente não é. Essa coordenadora foi mandada embora, entrou uma outra coordenadora e a situação acalmou, a outra coordenadora conseguiu, ficou... Passou mais um tempo eu conversando com a minha esposa, a gente falando, puxa vida, né? Olha só, e aquela coordenadora lá, ela foi demitida, né? E aí minha esposa, puxa, mas sacanagem, será que ela ficou mal por causa disso? Será que ela acabou ficando sem o dinheiro do que ela ganhava de salário? Será que foi ruim? E aí ficamos pensando o que poderia ter acontecido. Um dia, a minha esposa encontra com essa coordenadora no sacolão, e aí ela vai lá, eu vou conversar com ela, nossa, lembra? Você falou... A coordenadora vira para ela, olha, você não sabe. Ser demitida de lá foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um livramento, né? Porque eu estava querendo fazer outras coisas por conta própria, agora eu sou autônoma, estou apostando no que eu gosto.
Arcanjo Miguel veio, se aproximou na sua auditoria com seu livre-arbítrio divino e promoveu o que era melhor para todos envolvidos. Perfeito. E eu acho que é muito mais sobre isso do que ficar pedindo para eliminar a energia negativa. Olha, gente, isso que o Marcos está falando é muito importante, porque é assim, ó, toda vez que a gente vai chamar ou clamar por algo, invocar e evocar algo, tem que tomar muito cuidado, porque tem essa coisa de fazer a limpeza dos 21 dias de Arcanjo Miguel. Você tem certeza? Porque o cara é poucas ideias. Ele vem, então tá, vou ver, você quer? Você tá pedindo? Então ele tira tudo, até cravo da orelha. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pede e a gente quer manifestar certas coisas e não sabe nem direito. Então, não é um ser, o Thor lindo e maravilhoso, com a espada da lei, tipo He-Man. Não é o He-Man, pessoal. Não está tendo He-Man. Não é o Thundercats. Também não é o Thundercats. Também não é. Então, é porque eu acho que quando a gente cria a imagem de uma pessoa, é assim, eu tô brincando, mas é que quando a gente cria a imagem de uma pessoa com a espada que vai eliminar as energias densas, a gente, sem querer, terceiriza. Eu vou chamar pelo Arcanjo Miguel e ele vai limpar aí toda a meleca que aconteceu. Então, pelo que você está explicando, é muito mais sobre uma auditoria, onde ele vem, tudo bem, ele tem a coisa de colocar o manto, a gente faz isso no Bellatrix, né? A gente faz isso, ele elimina mesmo. Que não é ele que elimina, é a frequência divina que ele traz, unida a Metatron e ao Melquisedeque, essa frequência, que o que for necessário vai sendo eliminado. Então, o que é necessário para você evoluir, de acordo com o que você permite, vai sendo afastado. Mas se você clama por Miguel e você está fechado, nada vai acontecer. Estou falando uma bobagem? Não. É por aí, não é? Sim. Para a gente não terceirizar tudo para os seres cósmicos, senão a gente não tem responsabilidade pela nossa vida. Aí ele fala, bom, você está pedindo, não abre espaço, não vem por bem, vai por mal. Então toma, leva um tombo. Rola uma chapuletada? Tá, Não, né? Pode, acho que eu tô exagerando. Mas eu vou aproveitar e então falar assim, se por acaso você achar que você levou esse tombo, levou essa chapuletada, usa um provérbio indígena que diz que tropeçar não é o mesmo que cair. Boa. Mas sim avançar mais depressa. Quem gente, tropeça dá 2, 3 passos mais rápido à frente. Por essa eu não esperava. Então, olha para aquilo que você acha que foi um tombo como um tropeço apenas. Boa. O tombo machuca, dói, fica dolorido, você não consegue sair daquilo. Quando você olha como um tropeço, você percebe o que foi que aconteceu e você dá esse salto mais rápido à frente. Isso que você está falando é o que eu sempre digo quando eu estou atendendo. Existe por que isso aconteceu? Aí o porquê aconteceu, você vai lá para o passadão, você fica preso no passado. Quando você fala, para que isso me serviu? E agradeço a essa oportunidade. É outro lugar. Aí não entra a história do aprender a agradecer também aos desafios, também as coisas ruins, e não agradecer apenas as coisas boas. Nossa, que lindo isso, né? Que a hora que você começa a agradecer, você abre essa possibilidade do discernir, do olhar e ver o lado positivo, não só o lado negativo das situações. Tá, e aí, então, a gente falou, então, dos arcanjos, a gente falou da Trindade, e agora eu queria que você falasse um pouco da chamatrina. Tá. Só um último fechamentozinho dos arcanjos que eu acho que é interessante para a gente poder compreender. Pelo que a gente conhece, a energia nuclear forte, que é a energia que sustenta ali dentro do núcleo do átomo, prótons e nêutrons unidos, essa energia está entregue à ordem de Miguel. Miguel sustenta ali a energia unida da vontade divina, da fé, tudo ali. Tá. A energia eletromagnética do campo orbital, que é onde os elétrons ficam fazendo saltos de aproximação e afastamento do núcleo, essa energia orbital, essa energia eletromagnética está entregue a Melquisedeque. Ele que vai conduzir as informações do núcleo para o elétron e do elétron para o núcleo e assim por diante. Já a energia do elétron,
que faz a conexão entre o reino superior e o mundo da dualidade, está entregue a Metatron. Então, perfeito. Você tem Metatron, Melquisedeque e Miguel, a energia deles dentro de cada átomo que forma o seu corpo, que forma tudo que a gente conhece. E aí, é interessante, porque quando a gente pega aqui esse símbolo, né, que é o Metatron, vou pegar aqui, o cubo de Metatron. Vou pegar aqui, gente, vou baixar aqui e dar licença, tá? Ai. Quem sabe faz ao vivo, que não é ao vivo, é gravado, mas a gente faz de conta que é ao vivo. Esse símbolo aqui, esse símbolo que é o cubo de Metatron, aqui dentro tem os 5 sólidos platônicos, né? E a Merkabah. Tá? É muito interessante que quando eu fiz o curso com você, da ativação, eu lembro que você ensinou para a gente ficar olhando para o meio disso. Então, gente, se vocês puderem, peguem esse símbolo e fica olhando, que ativa um montão de coisa. Não sei nem se pode, né? Mas pode, né? E deve. Pode e deve. Mas aqui dentro a gente tem os 5 sólidos platônicos, que são os 5 elementos, né? Terra, água, ar, fogo e éter. Então, olha só, faz total sentido quando o Marcos fala que o Metatron foi o criador de tudo, porque a gente tem aqui na nossa mão um símbolo onde tem os 5 elementos, para além de tudo, a Merkabah. E eu queria, então, que você explicasse um pouquinho o que é a Merkabah. Só para as pessoas, assim, rapidamente entenderem esse vocabulário. A Merkabah é considerado um veículo de luz. Um veículo usado pelos mestres ascensos para comunicar. É um veículo que transita entre as realidades. Todo mundo tem ali. Ele é considerado a geometria do seu corpo de luz, né? Do seu DNA. A Merkabah, ela é formada por 2 tetraedros, um de ponta para baixo, outro de ponta para cima. Como se fosse a estrela de Davi, né? Justo, assim, gente, só que tridimensional, né? E lembra que o tetraedro representa o elemento fogo. O elemento fogo é o elemento transmutador, né? Ele transforma a madeira em cinza, o metal em líquido, a água em vapor. E você tem ali 2 tetraedros que têm contra-rotação, um gira para um sentido, outro para o outro. Com isso, eles conseguem transitar entre as dimensões e captar informações de dimensões superiores, trazer para inferiores e vice-versa, né? Então, quando você está ativando em você a sua Merkabah, o seu corpo de luz, você acessa mais facilmente informações da sua essência divina que está em outro patamar, em outro plano dimensional. E aí a gente, assim, com a Merkabah ativada, tem a ver isso que eu vou falar? Não sei. A gente consegue se comunicar melhor ou tá mais em sintonia com os arcanjos? Com certeza. Não é? Com Por certeza. meio disso também, Sim, né? também. Com essa ativação da Sim, Merkabah. sim. Gente, esse estudo da Merkabah, isso tudo que a gente está falando, tá no curso de ressonância metatrônica do Marcos, tá? Eu aprofundo esses conhecimentos. Eu vou deixar tudo curso. depois aqui no link da descrição. E o que mais sobre essa trindade arcangélica que você pode falar? Basicamente é isso que a gente estava comentando, né? Metatron, então, é o criador da luz, Melquisedeque, o distribuidor e educador, e Miguel, o protetor. Eles são os responsáveis por essa conexão mais rápida, mais profunda entre a consciência divina e o plano da matéria. E aí você tinha dito que essa trindade suprema unida traz para a gente a possibilidade de a gente estar vivo. Sim. Ele traz toda a possibilidade da manifestação da vida em tudo. Não tudo. Só em nós. Não só do universo. Do universo Perfeito. Como um todo, né? Então, nos animais, nos vegetais, em tudo que a gente conhece que está vivo, tem essa manifestação. Até mesmo até aqui, que é formado por átomos, tem essa energia aqui da criação e da manifestação aqui, né? E de que forma que a gente pode, assim, que você poderia passar para o pessoal? Existe alguma forma da gente conectar com eles, chamar por eles, evocar? Tem alguma prática, alguma coisa? Existem muitas orações para Miguel, muitas orações para Melquisedeque, muitas orações para Metatron. Você pode buscar a oração, aquela que te faz mais sentido ao coração, né? Porque não existe uma forma única. Tá. Né? Existe, só saber assim, a fonte, né, Marcos? Tá afim, você quer? Vai atrás, busca informações.
Aquelas que te trouxerem uma paz ao coração, uma alegria, é essa que você vai usar. Aquelas que te trouxerem algum incômodo, descarta, coloca de lado. Então, existem muitas orações. No meu curso, eu ensino a visualizar e a trabalhar com esse cubo de Metatron de forma tridimensional, e através dessa geometria sagrada você abrir portais de comunicação com esses arcanjos. Né? Então, também é uma forma de conectar. A maior forma é essa. E, como você tinha me perguntado antes, por quê? Nós temos dentro de nós, no nosso coração, ancorado essa chama trina. Isso, é bom falar, né? Sobre isso que, um pouquinho. Que representa ali o rosa, o amor divino, o amarelo, a sabedoria divina, o azul, o poder divino. É que essa representação da conexão com o ser primeiro da criação. Tá? E como os arcanjos também têm a chama trina, os mestres ascensos também têm a chama trina, através desse mergulho para dentro do seu coração e conectar com essa fonte, você abre toda essa possibilidade de comunicação e de atuação deles junto com você. Tá? Isso é como se fosse É difícil descrever, porque não chega a ser um átomo. O átomo até possui a chama trina dentro dele também. É menor do que isso. É uma essência, uma centelha que vem direto da fonte primeira da criação, né? E que traz todas essas características. É anterior ao elétron, né? Sim, sim. Porque quando a gente vai para a física mesmo, principalmente na quântica, já tem uns físicos, tipo Nassim Haramein, que é um super físico que está terminando lá a fórmula do campo unificado do Einstein. O cara chegou no super Planck, ele chegou nas ondas, assim. Se bobear antes disso, né? Você está falando de uma coisa que é direto da consciência divina. É que, de novo, primordial, né, gente? A gente coloca cor, a gente coloca algo para que a gente... qualidades para que a gente possa entender e mensurar isso, né? De uma certa forma. Então, assim, é como se fosse uma pulsação dentro da gente, vamos dizer dessa forma, dentro do coração, que é possível da gente estar aqui, vivo. Né? No curso do Magnify Healing, a gente sempre fala isso, né? Que dentro do nosso coração, dos átrios, o átrio principal do coração, a gente tem um buraco negro. A gente tem o nó, como chama, sinodal, né? Que é um ponto de conexão entre a gente aqui e o divino e a Terra. E até é interessante, porque olha que bonito, né? Para a gente começar a amarrar tudo. Quando a gente fala assim na Terra como no céu, é muito o coração. Assim como nós somos aqui na Terra como no céu, né? A conexão com o divino, e com a Terra nós somos a ponte. O nosso coração é a ponte, né? Dentro da gente, certo? Então, os arcanjos, quando a gente está aberta para essa frequência, eles permeiam, as sincronicidades acontecem e o equilíbrio vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode se conectar com a chama trina, que é essa centelha divina que o Marcos acabou de nos dizer. A gente pode se conectar, então, com a Merkabah, que está aqui dentro desse desenho. Depois, eu acho que lá no link da descrição, eu vou colocar assim, os links para que já vá para imagens do cubo, da Merkabah. Vou ver com o Marcos algumas frequências, alguns vídeos, alguma coisa que ele achar legal, para vocês poderem ter acesso a isso. Façam um curso dele. Porque aqui é verdade. Porque aqui... a gente tem que ver o jabá, né? Porque aqui dentro, você, então, só de você já ativar a sua chama trina, se conectar com o coração. Aliás, existem já existem muitos estudos sobre o coração, que é uma outra conversa. Então, você se conectando com o coração, já trabalhando com a Merkabah, se conectando com a natureza, os 5 elementos, se abrindo para essa frequência, as sincronicidades dos arcanjos começam a se aproximar. Né? Manifesta mais rápido. Manifesta mais rápido. Mais alguma coisa, teacher? Não. Teria muito. No curso dele, gente. Ou faça o curso do Magnify Healing, que a gente vai dar em algum momento também, mas os cursos dele vêm antes. Mais alguma coisa para falar dos arcanjos? Eu acho que isso já dá uma boa base para as pessoas poderem começar a ter aí uma compreensão de trazer essa conexão para a sua vida, para o seu dia a dia. Começa por aí, né? Sim, com essa trindade. Começar a se conectar com eles,
tá agradecendo. Eu não gosto dessa história de conectar para pedir as coisas, porque parece que você está sempre na falta e o universo vai te trazer mais falta. Ai, nossa. Né? Eu gosto de conectar no sentido da gratidão. Né? Agradecer a presença deles, agradecer a energia deles, que está sempre comigo, está sempre atuando, e mesmo você agradeça a presença deles nos átomos do seu corpo ali, que estão sempre te ajudando, te orientando. Né? A partir disso, você já vai estabelecendo essa conexão maior, essa sintonia maior com a energia deles. E aí é só uma questão de você se permitir. Se permita sentir, se permita perceber, se permita ver as sincronicidades. Pesquise sobre o assunto. Pesquise sobre o assunto, que isso ajuda a ampliar a nossa consciência, ampliar a quantidade de informações que nós temos dentro de nós, e isso facilita o trabalho deles. Claro, porque quanto mais informação, mais a coisa vai se formando, a gente consegue enxergar melhor. Sim, né? Sim, consegue Muito perceber mais claramente a atuação deles, que é constante. Perfeito. Conosco. Gente, a história não acabou por aqui, tá? É porque a gente sabe que vocês só conseguem ficar presos aqui na telinha por 50 minutos ou 1 hora. Então, o que faremos? A gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco, surpresa para você, esse primeiro bloco do Papo Siderais. E a gente vai para um segundo bloco daqui a 15 dias, onde a gente vai falar sobre os outros arcanjos. Tem mais 4, né? Porque na técnica que eu acabei desenvolvendo de ressonância metatrônica, eu trabalho com a frequência desses 7 arcanjos. A gente já falou de 3. Ainda faltam 4, tá? Você achou que eram 3? Não, pessoal, são 7 arcanjos. Assim como 7 chakras, assim como 7.000 coisas tem por aí. O número 7 é um número potente, né? É a união da matéria com o espírito, Olha né? lá, viu? Para poder concretizar, unir tudo, vem aí o 7. Aí vem o 7. Então, a gente vai ficar por aqui agora. Eu sou a Gabi Rias, esse é o Marcos Simões, a gente está no Papo Siderais. Então, se você gostou, o que a gente faz em Guga? A gente compartilha, a gente curte, ativa o sininho, se inscreve, vai lá, se inscreve no curso do Marcos, dá um blá para mim também, comenta se gostou ou não, tira suas dúvidas e fica com a gente que daqui 2 semanas, daqui 15 dias, porque o Papo Siderais será sempre quinzenalmente, a gente vem com a continuação desse próximo bloco. Então, muito obrigada, querido. Gratidão, Gabi. Obrigada. E fiquem com a gente e aproveita e assiste o programa anterior, onde a gente fala sobre a 4ª e 5ª dimensão. Um beijo e até mais.